A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 33. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, nesses primeiros versículos, nós temos um resumo e, ao mesmo tempo, uma simbologia. Paulo está usando até de uma certa poesia para falar da história de Israel. Quando ele fala da nuvem, o que ele está querendo dizer? A presença de Deus. Quando fala de Moisés, o que Moisés representa? A lei. Fala do alimento espiritual, o maná. Fala da bebida espiritual, a água viva que brotava da rocha. E aí ele fala da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que eu já falei isso outra vez para vocês. É muito perigoso nós falarmos da antiga aliança, da nova aliança, do Novo Testamento, do Velho Testamento, de uma forma antagônica, contrária ou substitutiva. Tem às vezes uma conotação errônea, porque o nosso Deus, ele não foi surpreendido. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus não tem sombra de variação. Ele não muda. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. E ele é onipresente. Ele é onisciente. E ele é onipotente. Então, do Gênesis ao Apocalipse, é Cristo. A presença de Deus em Cristo, ela se manifesta e se revela do Gênesis ao Apocalipse. O Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Paulo está ampliando esse discernimento, está apresentando, está revelando isso. Porque a gente não pode separar. As coisas são separadas de uma forma didática, de uma forma pedagógica, numa questão histórica, cronológica, mas não espiritual. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, o que para nós, seres humanos, tu precisa de séculos e séculos e séculos, Deus já viu, Deus já contemplou. O próprio Senhor Jesus disse para os fariseus ali, para os discípulos, para a multidão, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. A gente viu nos Salmos de Davi a revelação profunda e específica, o quanto Deus deu detalhes para Davi. Vimos em Isaías. É impressionante, é como se realmente abrisse uma tela gigantesca e Deus mostrasse tudo. Assim como João no Apocalipse, que nós ainda não vivemos. Que nós ainda temos uma revelação parcial do Apocalipse. Coisas que estão acontecendo, mas a maioria ainda vai acontecer. Então, aqui Paulo está explicando que desde o princípio a nossa salvação sempre foi em Cristo. Todos que se salvaram em Cristo pela fé. Aquela nuvem era a presença de Deus. A lei, Moisés,
Os 10 mandamentos é Deus. O maná, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. A água que brotava da rocha é Jesus. Jesus disse: eu sou a água viva, a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. E essa água, ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, sempre foi Cristo, sempre foi pela graça. 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então, é o povo escolhido? Sim. Tem uma aliança? Sim. Mas e o coração? E o coração? É como se eles tivessem entusiasmados. Vamos sair do Egito? Vamos para a terra que Deus vai nos dar? E vamos, não vamos mais ser escravos? E aí eles vão para o deserto. Que segundo o que eles mesmos relatavam, era muito pior do que a escravidão no Egito. Eles diziam, né? Ai, que saudade dos melões, dos pepinos, das cebolas. Por que tu nos trouxeste para cá para a gente morrer nesse deserto? Não tinha sepulcro? Não tinha túmulo no Egito? Lembra das murmurações? Então, a razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto é porque eles não amavam a Deus. Tanto que na primeira oportunidade, eles fugiam de Deus e se abrigavam, se acolhiam, se recolhiam, se prostravam, cultuavam outros deuses, falsos deuses. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Temos muitos vídeos sobre a peregrinação de Israel no deserto. E sabemos que a maioria deles murmuravam e queriam um Deus que os servisse e não queriam servir a esse Deus. Essa é, vamos dizer assim, a maior causa da murmuração. Quando as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, ou do jeito que eu pedi, do jeito que eu orei, então aquele Deus não presta, aquele Deus não funciona, aquele Deus não age do jeito que eu queria que ele agisse. Então eu não sigo mais ele. Quer o sim, mas não suporta o não. Então eles queriam que Deus fizesse tudo para eles, mas eles não queriam fazer nada para Deus. E cobiçavam coisas más. 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Já tratamos disso, de que esse se divertir era uma orgia, era pecado sexual. E eles queriam o melhor de dois mundos, né? Queriam usufruir de prazeres, de bênçãos, ter um Deus que os protegia, né, dos inimigos, que lhes dava vitórias, que lhes dava pão, que lhes dava água, que fazia isso. Mas qualquer coisa que saísse fora, eles já pecavam, eles já erravam, eles já tropeçavam. 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000.
Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, essa expressão que Paulo usa, alguns deles, é muito interessante, porque nós sabemos que Deus sempre separa um povo fiel. Lembra os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal? O remanescente fiel. Então me chama a atenção que Paulo faz questão de dizer alguns deles, como que diz assim, a maioria não era assim. Quando ele diz alguns deles, mas sabemos que poucos entraram na terra prometida. Josué e Caleb. E sim, a geração que tinha 20 anos para baixo. Nós estudamos muito sobre isso, né? E eles fracassaram fragorosamente, sim, de uma forma notória. Fracassaram porque eles murmuravam. Quando tu murmura, tu tá dizendo para Deus, tu não é bom o suficiente. Quando tu murmura, tu tá dizendo, eu não tô satisfeito contigo. Quando tu murmura, tu te queixa, tu tá difamando o próprio Deus. Porque se tu tem uma necessidade real, verdadeira, tu não murmura, tu ora. Tu te humilha e pede. Nós temos vídeos sobre murmuração. A murmuração é uma conversa com o diabo, com Satanás. Ele que quer que a gente murmure. Ele que quer que a gente reclame, se queixe. E a Bíblia diz que nós devemos nos queixar dos nossos próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então a gente tem que se arrepender, se humilhar e pedir, suplicar. Tá com uma dificuldade, tá difícil? Ora, mas não murmura, não empresta tua boca pro caluniador, pro difamador, pro acusador, pro diabo, para Satanás. Não empresta a boca para ele, porque é isso que tu vai conseguir. Quando tu murmurar, é isso que tu vai conseguir. Tu vai, que eu digo, tu vai ser um estagiário do inferno. Tu vai estragar tudo e todos na tua volta. Tu vai estragar o teu presente, o teu passado, o teu futuro. Foi o que aconteceu com Israel. A murmuração. Deus não tolera, Deus não aceita, Deus abomina a murmuração. Porque tu tem, como a gente diz no ditado, a faca e o queijo na mão. E aí o que tu faz? Tu murmura. Tu tem condições de falar com Deus, de abrir teu coração para Deus, de pedir, de suplicar. Tu tem um pai. Então, tu quer um pão, o teu pai não vai te dar uma pedra. Tu quer um ovo, não é? Ele não vai te dar um escorpião. Tu quer um peixe, ele não vai te dar uma cobra, porque ele é pai, ele é amoroso. Então, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus é galardoador, quer dizer, recompensador, que ele é bondoso, que ele é generoso. Se tu não vai para ele, é porque tu não tem fé, tu não acredita que ele pode. E quando tu murmura, tu tá assinando, tu tá dizendo que tu não acredita que ele vai fazer alguma coisa por ti. Porque tu prefere reclamar do que pedir para ele. Tu quer colocar para fora a tua insatisfação, a tua decepção, teu descontentamento com aquela situação? E aí tu murmura. Quando tu devia fazer o quê? Contar para Deus a tua necessidade. Te humilhar diante de Deus. Pedir, dizer, pai, eu sou tua filha.
Pai, eu sou teu filho, me ajuda, me socorre, faz com que eu mude a minha vontade. Se eu acho que isso é importante, Pai, e eu tô errada, muda a minha vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é a oração. Agora, quando tu fica batendo numa tecla, se queixando, tu tá murmurando, tu não acredita que Deus pode mudar, certo? Então, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis. Ora, se tu fez isso, pede perdão, te arrepende da murmuração. Existem famílias que são murmuradoras, que fazem com que os filhos se tornem pessoas depressivas, negativas, desanimadas, fracassadas, porque eles se queixam de tudo, eles criticam, eles só têm um olhar negativo. Não murmura. O teu futuro vai ser comprometido se tu murmurar. Olha o exemplo que está na Bíblia. Eles não entraram na terra prometida. A terra era deles. Eles infamaram, quer dizer, eles falaram mal, eles difamaram a terra. Só Josué e Caleb que creram. Lembra? Eram 12 espias, né? Espiões, não sei como é que tá na tua Bíblia a tradução. E só 2 disseram, vamos enfrentar, vamos tomar posse. Deus vai nos dar vitória. Enfim, e os outros, não, nós somos gafanhotos, eles vão nos comer como quem come o pão, blá, 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 blá. Murmuraram. Então, aquele Deus que tirou eles do Egito não era capaz de dar vitória para eles, que eles eram gigantes. Entende o que a murmuração faz? E é isso que Satanás quer. A estratégia do inferno é que tu murmure. Que tu murmure de ti, que tu murmure do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, do teu patrão, do teu vizinho, da tua cidade, do caminhão do lixo, do, sei lá, do agente de trânsito, do prefeito, do governador, do presidente. Murmurar. É isso que é, falar mal, se queixar. Ah, outra coisa que as pessoas fazem demais, murmurar do tempo. Se queixar do tempo. Ah, porque tá chovendo, ah, porque tá muito sol, ah, porque tá muito frio, ah, porque tá muito calor, ah, porque tá ventando, ah, porque não tem nenhum vento. Sabe a murmuração? Quando eu era criança tinha um desenho que dizia ó vida, ó dor, só se queixava. Então eu acho que essa palavra é muito importante para nós. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, que eu acabei de falar, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós podemos aprender fazendo o bem, seguindo bons exemplos, mas eu vou te falar uma coisa, a gente também pode aprender temendo os maus exemplos. Tu olha para aquele mau comportamento, para aquela conduta errante e tu diz, bah, eu não quero isso aí. Não, olha o fim disso. Olha que desgraça. Então os erros, os maus exemplos também podem te ensinar a tu temer, a tu não querer ser assim, a tu não repetir aquilo ali. Então, se tu tem um coração ensinável, se tu realmente busca ser aperfeiçoado, ser santificado, tu vai aprender de qualquer jeito. Tu vai olhar para uma pessoa virtuosa, bondosa, piedosa, cheia de Deus, tu vai aprender. Aí tu vai olhar para um outro que é fora total da vontade de Deus, que está fazendo, tu vai olhar e dizer, isso não, isso é errado. E tu aprende. Então, nós, quando estamos lendo a Bíblia,
Nós temos bons e maus exemplos. Quando tu olha para tua família, tu tem bons e maus exemplos. Quando tu olha para a política, né, para os governos, quando tu olha para as autoridades, tu tem bons e maus exemplos. Tu que vai escolher quem tu vai seguir. Tu que escolhe quem tu vai imitar. Qual comportamento tu vai copiar, entendeu? Então, olha que interessante isso. Paulo está dizendo exatamente isso. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Quando tu lê a história de Davi, ela é maravilhosa, mas ele também tem um senão, ele também tem um pontinho. E aí tu olha, tu pensa, olha o que aconteceu com um homem de Deus, um homem com coração, segundo o coração de Deus, o rei, de onde veio a linhagem do Messias, uma bênção. Enfim, qualidades, né? Inumeráveis. E aí ele caiu. Ele pecou. E a Bíblia diz claramente assim: no tempo que os reis iam à guerra, Davi estava no terraço. Então, o que tu aprende? Olha o exemplo. Olha a advertência. Quando é tempo de ir para a guerra, tu não pode ficar no terraço. Quando é tempo de lutar, tu não pode ficar encolhido, descansando. São tantos exemplos. Moisés, o homem mais manso da terra. O que aconteceu com ele? Perdeu as estribeiras. Não deu glória a Deus, né? Não entrou na terra prometida. Então, toda vez que a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que ter esse coração. Pedir para aprender, para que isso sirva de exemplo. E esta palavra da murmuração, este pecado, ele tem um exemplo absurdo, que é o povo de Israel que morreu no deserto, porque eram murmuradores. 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Também já trabalhamos isso. É muito interessante o que está escrito. Aquele que pensa estar em pé. Então, Paulo não está dizendo, e as pessoas dizem errado os versículos, como aquele outro versículo que eu já trabalhei com vocês. O Senhor Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí as pessoas dizem que o ladrão vem para matar. Por que as pessoas falam? Porque alguém falou errado e o outro foi falando errado e o outro foi repetindo. Aí tu pega a Bíblia, tu lê a Bíblia, tu estuda o que a Bíblia diz e tu vai ver que está escrito que o ladrão, ele veio para roubar. E é lógico que o ladrão rouba. Aí a gente estudou. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse versículo é a mesma coisa. Tem vários assim, que as pessoas ficam repetindo e perdem a visão, perdem a revelação, perdem a unção, né? A interpretação correta do versículo, aquilo que Deus queria realmente dizer. Olha o que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo através de Paulo. Por isso, por tudo isso que a gente está falando, por tudo isso que nós já falamos, né? Do 1 até o 11. Por isso, por tudo isso, aquele que pensa estar em pé. Então significa que o estar em pé é algo que o ser humano conclui. Eu penso que eu tô de pé. Eu penso que eu tô bem. Olha o que Paulo diz. Aquele que pensa que tá de pé, veja. Presta atenção, observa, cai na real, cai não é um bom porque o outro cai. Presta atenção, veja que não caia. Se nós estamos de pé, é pela graça de Deus. Mas aqui está dizendo bem claro, aquele que pensa que está de pé. Me lembra de novo o fariseu e o publicano. O fariseu achava que estava de pé.
porque ele dava o dízimo, ele jejuava 2 vezes, ele fazia isso e aquilo, ele achava que estava de pé. E o outro nem levantava os olhos, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: vocês sabem qual dos dois que desceu para casa justificado? Não foi aquele que pensava que estava de pé, aquele que achava que já tinha vencido, que já tinha conquistado, que já estava no patamar que era superior, não. Quanto mais perto da santidade de Deus, mais convicção de pecado nós temos, porque cada vez Ele nos limpa, nos purifica, nos lava, nos santifica. Cada vez ele tem mais de nós. Então, cada vez que tu quer abandonar pecados, vícios, comportamentos, opiniões, achismos, tu vai te esvaziando de ti. Então, tu não pode achar que tu já chegou, porque tu ainda tá vivo aqui. Se tu chegar mesmo, o Senhor vai te recolher. Tua missão já está cumprida. Enquanto estivermos aqui, temos que buscar o arrependimento diariamente. O que Jesus disse? Renunciar, dizer não, crucificar a carne, carregar a cruz. Então, aquele que pensa que está de pé, veja, presta atenção para não cair. 3. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, de novo, o maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi tentado em tudo. 40 dias, 40 noites no deserto. E quando ele estava lá no final, estava sentindo fome, e a gente tem vídeo que explicou sobre isso, né? O diabo aparece para dar, vamos dizer, as últimas tentações, as derradeiras, né? E Jesus venceu. E aí tem uma lição para nós. Como que Jesus venceu? O que Jesus fez para vencer a tentação? Está escrito. Assim está escrito. Então, qual é o segredo para tu vencer a tentação? A palavra de Deus. É tu saber o que a Bíblia diz. Porque quando tu tem a palavra de Deus no teu coração, o Espírito Santo te fará lembrar. Então, o Espírito Santo, ele vai te trazer, vai relembrar, vai evidenciar aquela palavra. E aí tu vai ter força contra a tentação. Então, vem um pensamento ruim na tua cabeça, o que a palavra de Deus diz? Eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Vem um pensamento que a gente chama intrusivo, uma coisa ruim, o que tu faz? Eu tenho a mente renovada, eu tenho a mente de Cristo. Minha mente foi transformada. E aí, acabou. São muitos exemplos, muitos exemplos. Tu tá com medo, tu tá aflita, tu tá nervosa, o que a Bíblia diz? O perfeito amor lança fora todo medo. Tu começa a repetir a palavra, o Espírito Santo faz tu lembrar daquilo ali, e aí tu corta o mal pela raiz, que foi o que o Senhor Jesus fez. Então, se tu lê a Bíblia, tu vê que o exemplo maior de vencer qualquer tentação é a palavra de Deus, na tua boca e no teu coração. Mas para isso, tu precisa ler a Bíblia. Para isso, tu precisa saber o que a Bíblia diz. E nós estamos aqui fazendo isso. E vocês pensam que eu estou ensinando? Eu estou aprendendo. Quando tu compartilha o pão, né? Tu está oferecendo o pão, mas tu também está comendo. Eu fico vendo assim a graça de Deus, a bênção de Deus. Quantas coisas que eu tô tendo um entendimento maior porque eu tô aqui compartilhando com vocês e vocês comigo. Então, tu quer vencer uma tentação? Tu tem que estudar a Bíblia. Tu tem que saber o que a Bíblia diz. Tu tem que conhecer a estratégia. A gente viu a armadura, como que tu vence.
Tu tem dúvidas na tua mente a respeito da salvação, a respeito da santificação, da tua justificação? O que que tu coloca? O capacete da salvação. Ele vai proteger os teus pensamentos. Tu quer viver uma vida segura? Qual é a tua retaguarda? A justiça? A couraça da justiça? O cinturão da verdade? Seja honesto, seja decente, seja íntegro, anda na luz, que não vai ter seta que vai te pegar pelas costas nem pela frente, porque tu tem o cinturão da verdade, tu fala a verdade, tu é justo, tu é idôneo, tu trata os outros com dignidade. Então a gente estudou, e claro, nós estamos falando assim, eu estou falando assim, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, os anjos de Deus, nós somos guardados e protegidos. Mas sim, andar na luz e fazer o que a palavra de Deus diz para nós fazermos, nos dá condições de vencer as tentações. E um detalhe muito importante que ele fala assim, ó, junto com a tentação vem o livramento. Junto com a tentação vem o livramento. Sempre tem uma porta de saída, uma porta de escape. Sempre tem. E a Bíblia diz que quando Jesus venceu a última tentação, o diabo deixou e os anjos o serviram, né? Então, Deus está ali contigo na tentação, Ele está te protegendo, Ele está te guardando, a gente está torcendo por ti, Ele está te fortalecendo. Mas tu tem que ficar firme, porque o livramento está vindo. Tu vai conseguir suportar, porque nada é além das nossas forças. Então, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Então, de novo, tô sendo tentada, tu vai ter que achar uma estratégia para sair dessa tentação ou para fazer com que a tentação saia da tua vida. Das duas, uma. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. De novo, se tu te alimenta da palavra de Deus, tu vai ter força. Porque a gente se alimenta para ficar vivo, para ter força, para ter ânimo, para ter saúde. Mesma coisa espiritualmente. Quando nós fizemos o primeiro propósito de Provérbios, o primeiro estudo de Provérbios, o texto que eu usei para convidar vocês para participar era o Salmo 1. E ali dizia que tu medita na palavra de Deus de dia e de noite. E que essa pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela é como uma árvore. Uma árvore. Ela tem raízes. Essa árvore está perto das águas e essas raízes se alimentam dessa água. E quando vem o sol, quando vem o calor, quando vem o tempo difícil, ela não sofre. Ela não sofre. Ela continua linda, forte, com as folhas verdes. Então, nós somos abençoados quando nos alimentamos da palavra de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o pão nos alimenta, nos fortalece, nos dá vida e saúde. E aí ele fala, ó, todos participamos do único pão. Nós somos membros uns dos outros, somos do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, ele é forte, ele é saudável. Eu fico imaginando assim a figura mesmo. Pensa, como que é o corpo de Cristo? Não consegue ter uma ideia positiva? Então, nós fazemos parte deste corpo. Por isso, nós temos saúde física, mental, emocional e espiritual.
Porque a Bíblia fala corpo, alma e espírito. Nós estamos unidos com Cristo. 18. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam, tá aí na tua Bíblia, são sacrificadas a demônios e não a Deus. Aí que eu te falo, o que a gente tá fazendo aqui no YouTube? Lendo a Bíblia, estudando o que a Bíblia diz. Aí eu vou te pedir, olha aí na tua Bíblia, tá com uma caneta? Que eu sempre peço. Tem uma caneta à mão sempre, desde o início do canal eu digo, sublinha. Eu tô com meu celular, não tem problema. Então, muda de cor. Olha o que tá escrito aí. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Aí aqui eu preciso explicar para ti, porque eu não sei se tu tá vendo esse vídeo hoje, o primeiro vídeo que tu tá vendo do canal, se tu não sabe que a gente está estudando Coríntios, se tu não assistiu o primeiro vídeo que explicava o contexto histórico. Então, Coríntios é uma igreja que ficava na cidade de Corinto, que era uma cidade extremamente populosa e idólatra, imoral, promíscua. E isso não era, vamos dizer assim, uma conduta do povo, não, vinha do alto, vinha do Império Romano, era oficial, era algo chancelado pelo governo. E havia um templo da deusa, da divindade, né, Afrodite. E isso era instituído, como eu disse, era oficializado, fazia parte do calendário da cidade, das festas e tal. E aí havia, sim, muitas coisas que eram oferecidas, inclusive a imoralidade, a prostituição. Havia prostitutos e prostitutas cultuais que serviam neste templo Afrodite. E as pessoas iam e achavam que isso era normal e depois iam para a igreja. Aí na igreja tomavam a ceia. Então, por isso que Paulo está perguntando, eu não quero que vocês, vamos ali voltar um pouquinho, eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então eles iam lá, participavam, achavam que aquilo era uma coisa da cultura, normal. E aí vocês lá depois iam para a igreja. Mas como eu gosto de dizer, qualquer semelhança, mera coincidência, que as pessoas têm uma vida dentro da igreja e uma vida fora. Não, não. Nós fomos chamados para a santidade, para vivermos 24 horas, 7 dias por semana. 30 dias por mês. 365 dias por ano, né? Então, tu não pode ter uma vida dupla. Senão, o que tu é? Que nem os fariseus, que serviam no templo, que faziam tudo, mas eram sepulcros caiados. Então, os irmãos da igreja de Corinto, né, dos coríntios, o que acontecia? Eles tinham um pé no mundo e iam na igreja. Eles iam lá oferecer para Afrodite, se prostituir e depois iam para a igreja. Comer o pão, beber o cálice, tomar ceia. E Paulo está explicando. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E a gente sabe que só há um Deus. E o nosso Deus é Espírito.
E ele é santo, santo, santo. E ele não divide a glória dele com ninguém. E ele é espírito, ele não é um objeto, ele não é uma imagem, ele não é uma escultura. Ele é eterno, imortal, espiritual, invisível. É o Deus eterno, todo-poderoso. E eles estavam conhecendo esse Deus. E aí eles iam lá e ofereciam para Afrodite. 22. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Tipo, tu vai conseguir ir contra Deus? Não, não vai. Tu vai ser destruído. 23. Aí olha que interessante, se tu tá acompanhando, tu vai ver que a gente já estudou esse versículo. E olha só, Paulo precisou, eu vejo assim, repetir, como um bom mestre, um bom professor, quando as coisas não há aprendizagem, o que ele faz? O que um bom professor faz? Ele recupera, ele ensina de novo, ele ensina de outro jeito, ele usa um outro recurso. E aí Paulo tá falando de novo aqui, ó. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Olha só, estamos vivendo uma sociedade egoísta, que cada um só quer o seu bem-estar, né? Sua zona de conforto. E aí aqui Paulo está dizendo, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Quando tu tá numa igreja, numa comunidade cristã, os teus objetivos são espirituais. Não é mais pessoal. Não são objetivos pessoais. Não. Tu não busca mais o teu próprio interesse, mas sim o do próximo, do coletivo. 25. Comam de tudo que se vende no mercado. Ó, outro assunto. Sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque aí tem o outro extremo. A pessoa começa a achar que tudo vai fazer mal para ela, que tudo é demônio, que eles são mais fortes, né? E começa a gerar o quê? Um medo, um pânico, uma insegurança, uma falta de fé. E isso também não vem de Deus, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, de timidez, de insegurança, de fraqueza. Não, ele disse ser forte e corajoso, ser valente. Tu tem o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o espírito de poder. O Espírito Santo é um espírito poderoso. Então assim, ó, tu não vai lá no templo, tu não vai lá oferecer, tu não vai fazer isso, tu não vai comer consciente, deliberado, não. Mas tu não vai entrar numa paranoia. Por quê? Porque de Deus, olha o que ele diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que Deus abençoou está abençoado. Tudo que Deus te dá, é como eu falei antes. Não é pedra, não é cobra, não é escorpião. Deus é Pai. Ele te dá pão, né? Ele te dá peixe e te dá ovo. Então aqui o que estava acontecendo? Eles começaram a... Daí foi pro outro lado. De que não podiam comer o que se vendia no mercado. Porque vai que o dono do mercado, ele era assim... Isso acontece até hoje, né? Tem pessoas que acham que não podem. Mas aquilo ali tá no mundo. Aí tu vai ter que plantar para colher, tu vai comer, tu só vai comer o que tu plantar? A gente tem que comprar as coisas no supermercado, no açougue, na padaria, nos lugares. E aí tu vai entrar nessa? Não, tu vai orar. Tu vai abençoar, tu vai agradecer. Entendeu? Tu vai dar graças, tu vai, como o Senhor Jesus fez.
na multiplicação dos pães, né? Então, olha o que como Paulo está explicando. Ó. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo da consciência. Olha que pai espiritual, explicando bem direitinho. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, aí acende uma luzinha vermelha, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Então, tu foi avisado, aí a pessoa tá querendo que tu participe daquilo, e isso tu não vai fazer, porque aí é praticamente a mesma coisa que ele estava tratando lá no 20. Tu entendeu a diferença? A gente não vai participar de algo que tu já sabe que é pecado, que é errado, e que no caso é idolatria, né? Que o que a Bíblia diz? Que o pecado da idolatria, né? A gente viu, da feitiçaria, o ocultismo, adorar imagens, construir, né? Fazer, tudo isso vimos também. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, olha o que eu falei, porque sou criticado por aquilo. Não, desculpa. É aquela história que eu sempre falo, eu fico falando como eu decorei, como eu estudei, e não tá escrito isso, porque aqui é uma outra tradução. Então vocês tenham paciência comigo, porque aí por isso que eu fico nessa, né? Ó, se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tá aí, ó. Segredo, como é que se diz? Perfeito. O resumo perfeito. Se tu comer, se tu beber ou se tu fizer qualquer outra coisa, faz para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, eu quem? Paulo, né? Em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que a gente aprende com este capítulo 10 de Coríntios? No outro vídeo eu falei Romanos. Coríntios, eu passei o vídeo inteiro falando Coríntios, mas na última frase eu falei Romanos, né? Vocês perceberam? Então, o que a gente aprende com esse capítulo 10 de Coríntios? Não pratiquemos imoralidade. Não ponhamos Deus, o Senhor, à prova. E não murmureis, ou não murmurem, como alguns murmuraram e morreram no deserto. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Juntamente com a tentação, Deus vos proverá o escape. Deus advertiu: fujam da idolatria. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para ninguém, antes sejais em tudo agradável a todos.